sim, mais um vídeo aqui pro canal. E o vídeo de hoje a gente veio contar pra vocês a nossa história de amor. É verdade. Então eu vou começar falando, depois ele fala um pouco. Eu congregava numa igreja no Jardim Europa na época e eu era uma das regentes do vocal e a gente organizou um louvorzão e ele era da igreja do bairro, do lado do bairro da minha igreja, e ele tocava num grupo de louvor e eu convidei várias pessoas para cantar no louvorzão e convidei o grupo de louvor também para cantar. E quando ele chegou lá na igreja, eu tava na correria ali fazendo as coisas do louvorzão, mas eu vi ele desde que ele chegou. E daí o grupo dele cantou e tudo, e eu fiquei só observando. E quando acabou o culto, eu cheguei em casa e eu tinha ele no meu Facebook, mas eu não me lembro quem foi que adicionou quem, mas com certeza não fui eu que adicionei ele. Mas, enfim, eu tinha ele no meu Facebook e daí eu falei assim, vou puxar assunto com esse menino. E ele não tinha aliança na mão, não tinha nada de namorando no Face, então aí eu puxei assunto, falei assim que eu tava agradecendo pela participação lá na minha igreja, e, enfim, e daí comecei a puxar assunto com ele. Então daí ele gosta de falar assim, que quem correu atrás fui eu. Na realidade, eu que me interessei primeiro, né? Vi ele e tal. Mas daí a gente começou a conversar e ele era bem terrível, né? Ele não tava conversando só comigo. E daí a gente começou a conversar. E daí, amor? Não, detalhe que eu fui acompanhado naquele culto lá. Ele tava acompanhado, mas com a menina, mas ele não tava namorando. Se ele tivesse namorando, eu tinha respeitado. Eu não tava namorando. Não tava namorando. Daí, na realidade, eu só falei assim, eu quero agradecer por você ter participado ali com a gente. Ela foi muito educada, ela foi muito gentil, mas eu percebi as segundas intenções dela. E daí, mas a gente ficou o quê? Mais de um mês conversando só, e a gente não tocava no assunto de nada, assim, de relacionamento, né? Não, era só conversando, normal. Faculdade, a gente falava de faculdade, de serviço, conversas aleatórias. Ele falava das meninas dele, sabe? Que ele falava? Falava. Eu sabia com todas as meninas que você tava ficando. Eu falei? Você falou? Eu nunca falei nada. Claro que sim, não vou falar os nomes aqui. Não vou falar os nomes. Mas 2 horas depois. E daí até que, não sei como é que a gente tava conversando, a gente falou de a gente sair pra tomar um sorvete, alguma coisa assim. E daí ele não tocou mais no assunto e eu falei que eu também não ia tocar mais no assunto, que eu já tinha chamado ele pra conversar, né? Eu não ia chamar ele pra sair. E um dia eu tava muito brava porque ele ficava se achando, sabe, comigo. Aí ele... Não, na verdade ela me chamava, eu só não respondia. Não, a gente conversava, mas ele ficava assim, tô se achando. E o que eu ficava me achando? Você... não sei explicar, mas você se achava, porque tinha Nossa, gente, tinha muita menina atrás dele. Aí um dia eu peguei e falei assim, pra mim mesmo, se ele não conversar comigo hoje direito e me chamar pra sair, eu não vou mais conversar com esse menino. E daí nesse dia eu fiquei um tempão lá esperando ele entrar. Aí a senha dela chamou. Engraçadinho. E daí eu falei assim, se hoje ele não vier falar comigo e me chamar pra sair, eu não quero mais conversar com esse menino. Porque dessa época, tinha vários também atrás de mim. E daí iam lá na igreja e tudo. E eu tinha bons partidos. Eu falei assim, o que esse piá tá se achando aqui? E daí nesse dia a gente combinou de se encontrar lá no Gramadão, né? Uhum. E daí, agora conta. Não, nossa. Foi muito engraçado. Assim, eu tava de camiseta. De boné pra trás. Boné virado pra trás. Tava com a barba por fazer, que eu gostava. Eu tinha um cavanhaque antigamente. Eu nem sei se eu tenho foto no Facebook. Acho que tem. Eu tinha um cavanhaque que eu usava, fazia uns 2, 3 anos que eu não raspava aquele cavanhaque, eu usava barba. E daí eu cheguei lá. Aí quando eu cheguei pra conversar com ela, nossa, eu todo molecão, despojado, e ela com um saião no meio da canela, um vestido no meio da canela, o cabelo preso igual ela tá assim, ó.
Nossa, eu falei, meu Deus, o que Não, que tava eu com o cabelo tô- solto, não Tava tava? com o cabelo solto? Não Tava lembro, com o acho que cabelo tava. solto. Não, tava com o cabelo solto. Enfim, ela tava parecendo uma senhora, do jeito que ela tava vestida, e eu parecia um adolescente. Aí quando eu olhei pra ele, eu falei, meu Deus do céu, o que que eu vi desse menino? Que menino esquisito. Não vai passar disso, eu vou só conversar com ele, não vai acontecer nada. E ele, quando ele olhou pra mim, ele pensou a mesma coisa. Então viu aí pra você que tá assistindo aí e acha que você vai se apaixonar pela primeira vez que você vê, não é assim. Não foi o nosso caso. Não é assim que funciona. Só que daí a gente começou a conversar. Nossa, mas tinha tanto assunto, tanto assunto, tanto assunto. E daí a gente começou a conversar, né? E daí a gente falava sobre o Barão, porque a gente estudou no Barão. E ele me via lá no Barão e ele achava que eu era da cristã, porque eu sempre tava de saia. É. Daí ele achava que. Ele sabia que eu era evangélica. Porque mas assim, não- a nossa igreja ela tem um costume de mulher usar saia e tal. Hoje tá evoluindo, mas eu, particularmente, eu não acho necessário. Eu respeito a igreja que eu nasci, eu respeito. Mas ainda tem pessoas que têm esse costume, eu não acho necessário, mas eu respeito. A gente vai na igreja, ela vai de saia, eu vou de terno. Hoje eu vou de terno porque eu gosto, eu acho chique, eu acho bonito. Mas a gente vai em comunidade de vez em quando a gente vai em comunidade ela põe calça, eu vou mais despojado. Eu respeito, mas a nossa igreja tem essa tradição que não é tão rígida como a igreja cristã. A igreja cristã é bem rígida, e por isso que eu achava que ela era da cristã. Hoje tá a cristã também deu uma, né? Mas antigamente era bem mais, Era né? bem mais. E eu sempre fui assim por Deus causa e da minha amor criação. Deus e amor. Por causa da minha criação, né? Então eu fui criada sempre usando saia e então eu ia pro colégio e ele me via, eu não via ele no Barão. E aí a gente começou a conversar e não parou mais. E daí a gente começou a sair. E daí eu já tinha falado com Deus que eu não queria mais conhecer ninguém que não fosse pra ser sério, que fosse pra casar. Então eu não queria perder tempo com pessoas que não fossem ter um futuro comigo. E aí eu peguei e fiz uma proposta pra ele. Conta aí, amor. Ela... Nossa, foi bem diferente, inusitado. A gente tava começando a ficar, né? A gente tava ficando escondido porque o pai dela é muito rígido. Não vou dizer que ele é muito chato, né? Mas ele até hoje ele é bem certinho, ele é muito assim. Como é que eu vou explicar? Ele não deu, pra você ter noção, a gente nunca chegou a namorar assim, vamos sair e tal. Eu chegava na casa dela, pegava e saía com ela, ia no cinema, porque o pai dela não deixava. A vez que a gente foi no cinema, a gente teve que levar minhas duas sobrinhas. Não, a gente levou só a Laila. Foi, não levou eles, não? Não, só a Laila. Só lá. Um toquinho, uma neguinha desse tamanho assim, um amor de 9 anos. gente, 9 aninhos. Aí, a única vez que a gente foi no cinema foi essa. Foi. E daí a gente se via quando ela saía do trabalho, que eu ia dar oi pra ela, antes do culto, depois do culto. E quando eu fui conversar com o pai dela, ele se trancou no quarto, ele se trancava no quarto durante um mês. Eu ia pedir a mão dela em namoro e ele fugia de mim. Pra você ter noção como ele é estranho. Mas é o cuidado que ele tinha com ela. Ele Enfim, ia com todo mundo, assim. E daí ela fez a proposta pra mim. Ela falou assim, eu preciso conversar, tenho uma proposta pra te fazer. Eu falei, ué, que proposta? Aí daí ela falou assim, eu quero orar com você, fazer uma campanha de oração com você. Aí eu já vi que ela era diferente das outras meninas. Porque assim, eu era terrível, né? E eu tava ficando, não tava namorando ninguém, tava ficando com um monte de menina, eu tava iludindo um monte de menina. Um conselho pra vocês meninas aí, não é porque vocês estão na igreja que vocês admiram o rapaz da igreja que ele é certinho. Então, abre o olho, pede conselho dos teus pais. Se teus pais não se abrem tanto com vocês e vocês não se abrem tanto com eles, pede direção aí de algum líder de jovens. Líder de jovens é a melhor opção para você pedir conselho, porque eles conhecem a família de todos os jovens da igreja, eles conhecem todo mundo. E antes de tudo, ore bastante, pede a direção de Deus, porque... Aí, ela fez a proposta de oração, daí eu vi que ela era diferente, era das outras, né, que eu tava ficando. Foi aí que eu me interessei por ela de verdade e
comecei a deixar de lado as outras meninas, a bagunça, né? E daí ela fez a proposta de orar e a gente começou a orar. E todo dia, durante uma semana, ela ligava ou eu ligava e a gente fazia uma campanha de oração. Aí cantava os hinos da harpa por telefone mesmo. E daí a gente fez essa campanha e cada vez mais a gente queria se conhecer mais. Aí teve um dia que teve uma caravana eu sei que eram várias... Era um congresso de setor. De setor. Daí várias igrejas foram para uma igreja específica, na Vila A, aqui em Foz do Iguaçu. E daí como nossas igrejas eram perto, a gente foi tudo no mesmo ônibus. E quando a gente chegou no culto, a gente estava assistindo o culto lá e ele me pediu em namoro dentro da igreja. Daí foi até engraçado, porque quando a gente entrou na igreja junto, mas sentamos junto, mas tranquilo, assim. E quando a gente saiu de mão dada. Aí um dos líderes de jovem, que foi um dos nossos padrinhos, o Walter, ele chegou e falou pro Michael: que é isso aí, Michael? Que é isso aí? Porque ele sabia que o Michael era terrível. Daí o Michael falou: não, eu pedi ela em namoro, a gente vai namorar. Daí o Walter: ah, isso mesmo, não sei o quê. E daí a gente começou a namorar e com pouco tempo a gente já tava conversando em casamento, né? Acho que com 6 meses a gente já decidiu casar. Foi bem rápido. Mas aí a gente esqueceu de contar. Bem no começo, antes dele me pedir em namoro, ele me deu um presente que ele já comentou aqui no canal. Eu já falei num vídeo aí. Que foi a chave da casa, que assim que a gente começou a se relacionar, ele conseguiu comprar a casa e pegar a chave da casa. Foi o primeiro presente que ele me deu. Então aí a gente já viu que ia dar algo mais sério. E com 6 meses a gente começou a planejar o nosso casamento. A gente começou a namorar mesmo dia 31 de maio de 2013 e a gente casou dia 10 de maio de 2014. Não foi dia 10, foi dia 10? A gente casou dia 10. A gente começou a namorar dia 31. Dia 10. A gente casou dia 10 de maio de 2014. Não é porque eu tô esquecendo data, é porque na certidão de casamento veio com a data de segunda-feira, né? Segunda ou terça. Eu não sei. Parece que tem esse intervalo, eu não lembro. Por isso que eu acho que é 48 horas, né? Porque é o período pra você cancelar, será? Não sei. Eu sei que a gente assinou tudo na igreja, né? No dia cartório, 10 mesmo. foi tudo no dia 10, mas veio com a data de segunda-feira. Não sei se era por causa do final de semana, não sei, não entendo. Então daí foi dia 10. A gente namorou então 1 ano, né? E até o casamento. 1 ano. E eu vou gravar um outro vídeo pra vocês, pra esse vídeo não ficar muito longo, contando sobre as coisas do casamento. Porque quando a gente começou a preparar o casamento, a gente não tinha nada, né? Nem R$1. E daí a gente tava pagando, ele tava pagando coisas da casa, ele fazia faculdade. E eu queria um casamento de princesa. Eu tenho vídeos aqui no canal com fotos do casamento, vou deixar linkado aqui embaixo pra vocês ir lá assistir. E foi com muita oração, desde o começo eu orei muito, pedi muito. Conta no outro vídeo, já tá começando a contar. Muita direção de Deus, mas deu tudo certo. Então essa foi a nossa história, hoje já faz 5 anos. 5 anos e meio já. 5 anos e meio de casados e 6 anos e pouco de namoro. Então, e eu amo meu branquelinho e agora nós vamos ter uma princesa, a Manu, né amor? E a gente é muito feliz e a gente veio contar pra vocês aqui como é que foi a nossa história e que a gente se dá muito bem, graças a Deus, e falar pra você aí que é solteiro, que é solteira, que Deus tem alguém preparado pra vocês, tá? Espera o momento certo, ore, pede a direção de Deus, porque tem muitos casamentos que acontecem hoje em dia que não é na direção de Deus, por isso que as pessoas se frustram, por isso que não dá certo. Então, sempre colocar Deus em primeiro lugar no relacionamento, que daí dá tudo certo, né? Se inscreve aí no canal. Compartilhe o vídeo e deixe seu like. Até o próximo vídeo. Falou.